Salmo 18, 21 a 30, começando assim: porque guardei os caminhos do Senhor, certo? Vou ler. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Amém. Senhor, por essa palavra esplendorosa e viva, nós te bendizemos e pedimos que o teu Espírito, Senhor, fale através do ministério da pregação e abra o coração de cada irmão que está aqui conosco hoje, e com todos que ouvirem essa mensagem, Senhor, através dessas transmissões. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: não tente vencer sem Deus. Não tente vencer sem Deus. Antes de eu entrar na exposição desse tema, eu queria ler aqui o Salmo, comentar algumas coisas muito interessantes desse Salmo, porque ele diz que guardou os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque o homem, ele tem a opção de se apartar de Deus impiamente, ou seja, ímpio é o que não é santo, né? Ou seja, é perder a santidade. Para se afastar de Deus, basta perder a santidade. Mas perder a santidade e começar a aprovar as obras das trevas. Tem uma diferença quando nós pecamos e nos arrependemos, e quando nós pecamos e começamos a aprovar as obras das trevas e fazer até divulgação, né? Então assim, ele diz: guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Essa é a primeira conduta que ele expressa aqui para nós. Ele não se apartou do Senhor, certo? Que não é coisa nossa, não é recomendável que você não tire férias de Deus. Eu já falei muito aqui na igreja: quem tira férias de Deus viaja com o diabo. Você nunca consegue estar sozinho. Quem se aparta de Deus já tem uma companhia, tá certo? Garantida. A sua alma, irmã querida, nunca estará só, porque ela é preciosa, certo? A alma preciosa nunca está só, certo? Bote uma coisa boa na sua casa, assim, uns quadradinhos de chocolate do bom, dentro de um potezinho, dentro da geladeira, certo? Já cortadinho, né? Aí deixa lá, aí vai fiscalizando para ver. Lá em casa o Davi tem um pote de Nutella escondido. Quando eu compro Nutella para o Davi, eu digo: meu filho, esconda, porque tem aí um pessoal que gosta muito de Nutella aqui em casa, né? Então ele não nega não, se o pessoal pedir, não, ele dá, viu? Mas tem um lugar certo lá, porque se deixar lá, todo mundo pega. Viu? Diz que o irmão Antônio está dizendo que o pessoal bebe água, aproveita uma colherinha de Nutella, viu? Então, resultado, meus queridos. Minha mãe até era engraçada, viu, Rafaela? Ela dizia o seguinte: laranja com casca ninguém quer. Se você descascar e botar na geladeira, no instante desaparece. Assim é a nossa alma. Nossa alma é uma coisa muito boa. Deus tem muito interesse na nossa alma, e também as trevas têm interesse. Deve ser alguma coisa muito preciosa. O apóstolo Paulo faz uma revelação tremenda. Ele diz que na vida eterna ele conhecerá como é conhecido. Ou seja, ele verá como é que Deus o vê. Nós não vemos ainda, mas ele diz que na vida eterna, irmão Jaci, ele diz: serei visto, não verei como o Senhor me vê.
Ou seja, do modo que o Senhor me vê, eu verei. Então aí é que nós vamos entender a razão de tanta guerra espiritual, a razão de tanta guerra contra nós, por causa da preciosidade da nossa alma. Nós temos um grande valor para Deus, né? Muito bem. Então não me apartei impiamente do meu Deus. Ele diz: os seus juízos estavam diante de mim, não rejeitei seus estatutos. Ou seja, a lei de Deus está diante de nós, certo? A lei está posta, ela não é desconhecida, certo? Se ninguém conhecesse a lei de Deus, conheceria a lei natural. Santo Agostinho diz o seguinte: nunca ensinaram para o ladrão que era pecado roubar. Nunca leu a Bíblia, o mandamento que diz: não roubarás. Roube dele para ver se ele acha bom. No dia que você roubar de um ladrão, e que nunca leu a Bíblia, nunca leu o mandamento, ele sabe que está sendo roubado. Dê um abraço na mulher dele, né, de um perverso, né? Se ele não sente o que é um adultério, sem ter lido a Bíblia. Então existe uma lei natural pela qual aquilo que fazem contra nós, que nós achamos ruim, e isso é pecado se eu fizer para o próximo. Então basta essa lei. Se fizerem alguma coisa com você que você acha ruim, não faça para o outro, certo? Não precisa nem ler a Bíblia. Estou exagerando, né? Claro que nós somos o povo das Escrituras, né? Pode dizer assim, imagine que o cara nem leu a Bíblia, ainda assim ele é condenável. A lei está diante dele, porque ele não gosta que façam com ele, tá certo? Muito bem, irmãos. Aí ele diz: fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Ou seja, guardei da minha torpeza, do meu pecado, porque o nosso pecado está aí sempre nos assediando. Os pecados nos assediam. Paulo em Hebreus fala do assédio. Ele diz: deixemos de lado isso, aquilo, as coisas, os pecados que tanto nos assediam. Nós somos assediados, certo? Aí agora, diante dessa sinceridade, ele diz: fui sincero perante o Senhor, me guardei da minha iniquidade. Ou seja, me apresentei a Deus com sinceridade, renunciei ao meu pecado. Então ele cumpriu essa tarefa, conheceu a lei, respeitou os mandamentos, se apresentou a Deus com sinceridade. Aí começa a resposta, versículo 24: me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Vejam bem, não é perante os olhos do mundo, porque muitos que parecem santos ao mundo, se nós conhecêssemos quem são de fato, a gente sairia correndo. Por isso eu estava comentando até lá em casa com o irmão Davi, né, sobre de nunca exalte alguém enquanto ele é vivo. Pastor fulano, bênção, né? Falou, pastor Beltrano, é isso e aquilo, né? Irmão Pedro sabe a história aí do Jim Swaggart, não é esse, irmão Pedro? Que lotava estádios e etc. Era um homem que lá em Buenos Aires, o irmão Pedro me falou isso aí, o mesmo tanto de gente que tinha dentro do estádio, tinha fora, sem conseguir entrar, né? Diz que subiu na vida dele uma grande vaidade. Parece que ele ainda prega hoje em dia, irmão Pedro. Só sei que encontraram ele com uma mulherada aí, não era só uma não, viu? Era um bocado, viu? Ele gostava de quantidade, viu? E surpreenderam ele, e parece que já era uma coisa antiga, quer dizer, e era tão elogiado, tão endeusado. Então tenhamos cuidado, tá certo? Tenhamos cuidado, vamos examinando melhor as coisas, sem ficar. Não coloque ninguém num pedestal, não coloque seu pastor em pedestal, não coloque, é perder tempo. Caminhe com ele, vá comendo, como diz no interior, vá comendo uma saca de sal com ele, certo? Que aí você vai saber quem são as pessoas, né? Porque também chega um tempo que você caminha muito com a pessoa, você já sabe mais ou menos quem é, tá certo? Eu garanto que os irmãos aqui, muitos já se conhecem, que não tem mais muita surpresa não, não? Caminham há bastante tempo, né? Não tem novidade, né? Já sabe mais ou menos como a pessoa é. Mas muito bem, irmãos. Então Deus é aos olhos de Deus, é perante os seus olhos, é como ele te vê. Tem um ditado que é assim: o homem ele é o que ele é para Deus, nem mais, nem menos. Tem um ditado que é assim: elogio de boca própria é vitupério, né? Ou seja, quem elogia a si mesmo está cometendo uma coisa errada. Ninguém deve fazer isso, né? Mas muito bem, aí que diz:
Aí olha como Deus é: com o benigno te mostrarás benigno, ou seja, Deus vai te dando uma resposta conforme você fala com Ele, parece um espelho. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro. E agora, com o perverso te mostrarás o que? Indomável. Ou seja, Deus, Ele vai sendo o abençoador do que o busca, mas com quem é amigo da perversidade, aí mostra essa face de Deus. Ele será indomável, ou seja, Ele aplicará a justiça dele, né? Então, não sei aí se alguém quer estar diante do Deus indomável, né? Porque Paulo ele adverte, né, que a fúria de Deus será grande, né, no fim dos tempos, né? Este é o tempo da misericórdia, certo? É o tempo do perdão. Quem buscar encontrará. Quando Cristo rompeu os céus e apareceu o sinal da manifestação dele, que pode ser a qualquer hora, nós não sabemos, certo? Nessa hora já não será possível se arrepender. Como será triste, né? Quando se revelar a glória de Deus, não haverá mais tempo para o perdão. Será igual na arca. Ninguém acreditava que o mundo ia se desfazer em água, né? Que o céu ia se desfazer em água e todos iam morrer, né? E fazer uma gozação com Noé. Aí quando veio, deve ter chovido uns 4 dias antes do pessoal se arrepender ainda, viu? Que o pessoal não ia se arrepender fácil assim não, viu, Malara? Deve ter chovido. Acho que o pessoal só começou a pensar em Noé quando começou a dar água na canela. Aí disse assim: rapaz, não está parando de chover, essa água está subindo. Aí foram atrás. Aí Deus tinha fechado a arca por fora. O irmão Pedro gosta muito desse detalhe, que a arca foi fechada de fora para dentro. Foi Deus que fechou. E o que Deus fecha, tente abrir. Vê se você consegue, ganha um prêmio, viu? Tá certo? Indomável é o Senhor contra aquele que pratica perversidade. Tá certo? Ah, mas eu não conheço a lei, né? Conhece, todos nós conhecemos. Por exemplo, você tem uma namorada, pense se ela fosse sua filha, você faria com ela, né? O que você gostaria que alguém fizesse com a filha sua, que você faz com um namorado, com a namorada? Você é empregado, você fosse patrão, você gostaria que alguém mentisse para você, né? Que alguém enrolasse? Então, não sei se vocês estão entendendo, essa é a lógica de Santo Agostinho. Sempre pense assim: eu faria isso, eu gostaria que, como eu trato essa minha namorada, se eu tivesse uma filha, será que eu consentiria nisso? Estaria feliz em casa que um marmanjo estivesse tratando minha filha assim? É isso? Aí é quando você vai ver que tiver uma filha, você vai ser indomável, né? Vai ser indomável. Quando eu casei com a Liz, né, a minha sogra dizia muito assim, que meu sogro é brabo, né? Aí a minha sogra dizia assim: toda bela tem um pai que é uma fera. Que o pai, viu, Lara? Não era muito simpático não, viu? Era brabo, viu? Tá certo. Mas gente muito boa, certo? Muito bem, irmãos. Aí aqui diz: porque tu, Senhor, livrarás o povo aflito, abaterás os olhos altivos. É a justiça de Deus, né? Deus livra o aflito, abate o altivo. E a grande promessa do versículo 28: tu acenderás a minha candeia, acenderás a minha luz, certo? Acenderás a minha luz. Ou seja, a sua luz está apagada, a sua luz será acesa. O Senhor Deus iluminará as minhas trevas. Estávamos ali visitando o Alan, que é aniversariante, que a irmã Fátima aqui nessa igreja, né? Não sei, tem um negócio aqui de uns mandarem nos outros, né? Porque a irmã Fátima ligou, disse: pastor, vá lá, né? Tal, dando ordem, né? Vou visitar, né? Aí eu disse: ora não. Aí eu disse assim: irmã Fátima, eu estou pensando em ir lá às 7 horas. Olha, vou provar aqui. Eu estou pensando em ir lá às 7 horas. Não, pastor, não vá às 7 não. Vá mais cedo, porque parece que ele tem dificuldade. Não está mandando, não está mandando, né? Olha, ó, se entregando, viu? Aí eu passei lá, né? Tá que nem eu vim limpar a igreja, né? Passei um zap para o irmão: ó, irmão, eu varri isso, varri aquilo. Eu digo assim: vixe Maria, aqui. Aí quando ele limpa a igreja, ele me liga para dizer: fizemos isso, mandando nos outros, né? Então eu digo assim: quem manda, eu estou observando, é o que está em casa.
né? Mas aí esse rapaz, o Alan, sofreu um acidente de carro aqui acho que foi aqui perto da Unifor. Nós fomos orar com ele, e ele disse assim: pastor, eu não estou querendo de forma alguma me vitimizar. Ele estava bem para cima, sabe? Ele disse assim: eu estou bem. Aí ele disse assim: ele disse, eu observei que mesmo você parado numa cama, você pode ficar vivendo só uma vida material, sem Deus. E ele disse que estava arrependido disso, de não aproveitar o tempo dele na enfermidade para ser um homem espiritual. Aí pediu perdão a Deus. Estava lá eu e a pastora Lisa aqui, quando ele pediu perdão a Deus, né? Pedindo perdão a Deus por não estar correspondendo à oportunidade de ser um homem espiritual dentro da enfermidade, entendeu? Ele está passando por tudo aquilo e agradecendo a Deus os livramentos que ele teve lá no hospital, os leitos cheios de gente com Covid ao lado dele. Ele foi fazer uma cirurgia no intestino e ainda assim escapou sem Covid, está em casa. Estava muito feliz, estava bem. Foi um momento bonito. A gente chegamos lá, ele estava sem enxergar, que afetou a vista dele. Quando a gente saiu, ele já estava enxergando a gente, né? Aí a irmã Lisa anotou aqui o zap dele para a gente ficar se comunicando. Ele disse que errou muito em não ter vida social. Ele disse que é muito importante você não se socializar com a TV. Ele disse que estava socializado com a televisão, esqueceu de se socializar com as pessoas. Ele disse que agora não, que assim que ficar melhor da cirurgia, vai atrás de gente. Diz que gente é que é bom, viu? Tá certo? Cadê o menino sequestrado? Ah, amém, maravilha, viu? Muito bem, então assim, irmãos, olha lá, aí vem: acenderás a minha candeia. Está vendo? Deus acenderá a sua lâmpada apagada. Porque aqui, gente, quer colar a lâmpada apaga, viu, pessoal? Quer colar, a gente quer perder a fé, quer perder a paciência com o outro, quer perder a esperança, certo? Começa a achar que a vida é ruim, certo? E não é. E a vida a vida é uma oportunidade abençoada, seja ela como for, viu? Aí aqui diz: tu acenderás a minha candeia, ou seja, a minha lâmpada, o Senhor iluminará as minhas trevas. 29. Contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha, certo? Ou seja, a força que Deus dá, ele atravessou um exército, saltou uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. O que a palavra do Senhor é provada? A palavra de Deus precisa se cumprir, e o que Deus aconselha se cumpre. É necessário temer a Deus, porque Deus tem sempre razão. É um escudo para todos os que nele confiam. Então eu queria, a partir desse salmo, puxar esse tema, que é: não tente vencer sem Deus. Porque tem gente que pode querer tentar fazer esse esporte aí, né? Que é vencer sem Deus. O Salmo 1, a gente está no livro de Salmos, né? O Salmo 1, ele dá praticamente uma promessa completa. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa sua lei medita de dia e de noite. Esse aqui é o homem de Deus. Como é o homem de Deus? Ele não anda, ele não segue o conselho de gente ímpia, certo? Ele não anda ouvindo ímpio, não fica parado com os pecadores, ali no caminho dos pecadores, não se assenta com os escarnecedores, certo? Ou seja, ele procura se apartar de toda espécie de mal. Uma coisa, gente, é entretenimento, tá certo? Outra coisa é envolvimento. Tem gente que no entretenimento acaba tendo envolvimento, certo? Entretenimento não tem nada. Eu e o irmão Pedro aqui somos fãs do Roberto Carlos. Algumas músicas, não todas, né? Tinha umas músicas legais, a gente gostava, né? Não vivo ouvindo, né? É um entretenimento. Você pode ter as coisas boas do mundo. Agora, quando Paulo disse que examinai tudo, retendo o que é bom, ele estava falando de doutrina, não é da porcariada do mundo. Vamos assistir esse lixo aqui e reter o que é bom desse lixo, né? Não é isso.
né? Eu vou fazer qualquer dia desse um vídeo bem engraçado, que é o seguinte, não sei se eu consigo, não sou muito jeitoso para isso não, né? Lá em casa, na pia, tem um ralinho assim, né? Ele fica retendo o lixo. Um dia desse eu fui procurar o ralo, cadê? Tinha ido embora com o lixo. Então, irmão Marcelo, de tanto reter o lixo, eu fui embora com o lixo. Aí eu digo assim, você começa a reter do mundo, reter e se emporcariando, retendo, um dia você vai embora com o lixo. Tu é até ir para comprar outro essa semana, porque um, depois de tanto reter, foi embora, o outro está lá, são duas pias, né? Entendeu? Então, era doutrina. Você examina as doutrinas e vai retendo o que é bom. De fato, qualquer igreja que você for tem algo bom, certo? Até igrejas que têm doutrinas estranhas aí, né? De que você morre e fica dormindo, né? Tá certo? Ou tem igreja que ensina que Deus não participa da escolha da sua mulher, né? Eu não gosto dessa doutrina, dizer, não, Deus não interfere nessas suas escolhas. Vixe Maria, eu acho que interfere, ele participa em tudo, né? Se você orar, ele vai interferir, não vai não? Se você se ajuda-me, Senhor, a escolher uma boa esposa, ele vai deixar você sozinho na decisão? Não vai, tá certo? Mas vá nessa igreja, tem algo bom, deve ter algo bom, certo? É a doutrina, não é o mundo. O mundo é o Salmo que diz, apartar-se, para que a sua alma não se contamine. Eu fui com a Liz visitar uma advogada, que está cuidando do inventário da mãe dela, e ela disse assim, olha, eu não assisto violência, porque ela falou claramente que tinha tido problema de depressão, certo? Ela disse assim, como eu tive problema de depressão, eu não assisto mais nada que tenha violência, para eu não ficar pesado, né? Eu e os meninos aí, a gente conhece gente de igreja que assiste filme. Meu nome do filme? Aquele filme pesadão? Filme de terror. Filme de terror. Tem gente que gosta de filme de terror, mesmo sendo evangélico, sofrendo de filme de terror, entendeu? Depois está vendo alma aí na cozinha, é complicado, viu? Né? Então, não nos assentamos com esse pessoal, né? Vamos nos purificar. Existem tantas coisas boas para serem feitas, né? Muito bem. Aí ele diz aqui, a grande promessa, ele diz assim, no versículo 3, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, quem está com Deus, onde ele se meter, prospera. Onde ele se meter, prospera. Agora, é a prosperidade de Deus, certo? A prosperidade de Deus, não é a prosperidade do mundo, né? Não fiquemos ligados na aparência, senão você vai perguntar, pastor, por que não tem 500 pessoas aqui lhe ouvindo? Eu não sei, né? Pode não ser o momento, pode ser que eu não esteja preparado, não é maldição, certo? Mas se eu olhar para a minha vida, quantas bênçãos eu não tenho na minha vida, quantas coisas você não se envolve e as coisas vão andando, prosperando, né? Então você tem que sentir essa bênção, e não é só a bênção, é uma promessa, tudo que você fizer prosperará, tá certo? A Rafaela deve estar pensando ali na distribuidora de camarão, né? A pessoa sentir aí um negócio aí, Rafaela? Essa risada, o Gustavo conhece essa risada aí, viu? Essa risada o pastor acertou, né? Muito bem, irmãos. Então, não tente vencer sem Deus. Vou agora tentar expor o tema aqui rapidamente. Não tente vencer os seus empreendimentos sem Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que às vezes gera polêmica na igreja, eu quero deixar bem claro. Deus não proibiu ninguém de ser rico. Gênesis 13:2. E Abraão era muito rico em gado, prata, ouro. Abraão era muito rico em gado, prata e ouro. Isso é verdade, mas está escrito também, Tiago 2:23, cumpriu-se a escritura que diz, e acreditou Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ou seja, ele era muito rico, mas ele era o que também? Era amigo de Deus, ou seja, ele não empreendia sem Deus.
Abraão era de um jeito que ele foi com o sobrinho dele, Ló, aí chegou lá nas Campinas, aí disse: Ló, nós vamos nos dividir aqui, porque sua riqueza está crescendo, a minha também, né? Para que você não diga que a minha riqueza dependeu de você, eu não vou escolher para onde eu quero ir, esquerda ou direita, escolha você primeiro, porque senão Ló poderia depois dizer: ele é rico porque escolheu primeiro esse lado, os pastos eram melhores, etc, né? Então Abraão queria tudo atribuir a Deus, e nunca que Ló dissesse, ou homem algum dissesse que Abraão era rico por favorecimento de alguém. Aí Ló olhou para um lado que eram as Campinas Verdes maravilhosas, aí ele disse: eu quero esse lugar aqui, melhor lugar aos olhos de Ló. Ele escolheu o lugar onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra, entendeu? Filial do inferno na terra. Foi morar lá, teve tremendos dissabores. E Abraão foi para uma campina que não era tão verde e prosperou por lá. Por que ele prosperou por lá? E Ló não prosperou tanto quanto ele, porque Abraão era amigo de Deus. Gente, ser amigo de Deus é tudo de bom, porque ele lhe favorece de toda maneira. A Bíblia diz que Deus, que nunca se viu um Deus que trabalhe por aquele que nele espera. Então nós temos que confessar essas promessas, porque às vezes a candeia está apagada, a lâmpada está apagada, a casa da gente está tumultuada. Nós temos que confessar as promessas de Deus, tá certo? Desculpe contar aqui, né, aquela história da mulher que estava lá na Assembleia de Deus, né, orando, né? Ela está dizendo assim: ó Senhor, obrigado por meu marido Raimundo, esse homem de Deus, esse homem da Bíblia, esse homem do céu, do coração segundo Deus, né? Aí alguém disse assim: você mudou de marido? Mudei não, então, porque eu passei, seu marido estava bebendo cachaça ali na esquina. Ele disse assim: estou aqui confessando na fé, ele vai ser tudo isso que eu estou dizendo, tá certo? Então, em vez de estar batendo boca com o marido, ela estava na igreja dizendo: obrigado, Senhor, por este homem, vendo o amanhã de Deus, e Deus fará, né? Deve ter feito com certeza. Então, irmãos, é errado empreender? Não, é errado empreender sem Deus. Isso está provado, irmãos, Tiago 4,15, certo? Eu vou ler aqui para vocês, para que ninguém tenha dúvida disso, de que Deus tem interesse nos seus empreendimentos, certo? Tiago, mas não é porque ele precisa, é porque ele quer lhe abençoar e quer evitar que você esteja tendo aflição de espírito. Algum pai ou mãe aqui quer que o filho tenha aflição de espírito? Eu vou dar um exemplo. Quando um filho ou uma filha, a Lara tem filhas, né? Vai passar por isso, se apresentar um namorado, aí que você vê um dia desse, não pode, pela lei Cássio, né? Não posso dizer nomes, né? Alguns nomes a gente diz, né? Porque são de pessoas bem amigas, né? Mas agora eu não vou dizer o nome não. A gente encontrou um amigo conhecido que tem uma filha. Aí ele disse assim: como estão as coisas? Bem, ele disse: mais ou menos bem, porque tem um urubu rondando lá em casa. O urubu era o pretendente da filha, viu? Meu irmão, estava, tem um urubu voando lá perto de casa. Você já era o cara, não é nem uma águia não, é um urubu. Você, rapaz, tá ruim, viu? Tá certo? Então, aqui diz, né? Tiago 4,15, eu digo assim, aí, por isso que eu lhe digo: quem quer para o filho aflição de espírito para uma filha? Você vê a pessoa metida no relacionamento ruim, aí você diz: meu filho, minha filha, não vá por aí, papai sabe, a mamãe já viu, a gente já foi e voltou, né? A gente não quer que você entre nessa aflição de espírito. Então, muito mais Deus não quer que você se meta em parcerias, negócios, empreendimentos, pensamentos, sonhos, projetos, que Ele não tenha envolvimento de dar uma opinião espiritual na sua vida, porque Ele sabe o amanhã, tá certo? E pode lhe abençoar para você não ter aflição de espírito. Aí, encerrando esse tema, não tente vencer os empreendimentos sem Deus. Aqui diz, Tiago 4,15: em lugar do que deverias dizer? Ele condena no versículo 14, ele diz assim, que tem pessoas que dizem assim, no versículo 13: hoje e amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos.
seja, vamos fazer isso e aquilo. Passaremos um ano naquela cidade. Aí ele diz, versículo 15: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então a irmã Fátima pode estar pensando nesse momento em comprar 2 casas do lado para ampliar o salão, né? Tem que perguntar a Deus, que pode ser aflição de espírito. Pergunte a Deus. Porque meu pai tinha uma loja no centro, aí se meteu a comprar outra, quebrou as 2. Não era hora de fazer isso, entendeu? Não era hora de fazer, porque ele quis avançar, porque achava o negócio dele lá muito tímido. Aí quis avançar, e nesse avanço foi mal para a gente, certo? Ou seja, empreender sem ter uma oração muito pensada, né? Uma vida muito com Deus, viu? Então aí está. Primeiro, não tente vencer nos empreendimentos sem Deus. Está bem claro? É proibido ser rico? Não, é proibido empreender sem Deus. Empreender sem Deus é o quê? É não viver o Salmo 1. Na sua lei medita dia e noite, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então é apartar-se do mal, meditar na lei de Deus. Isso já é comunhão com Deus, tá, pessoal? Já é comunhão com Deus. Não precisa estar rolando no chão e chorando, não, né? Ou sendo alterado, né? A comunhão com Deus é uma receita simples. Lá a parte de você o que não agrada a Deus, e passe a meditar na sua lei dia e noite. Porque muitos têm preguiça de ler a Bíblia, mas eu lhe digo, não é preguiça. Eu tenho preguiça. Sabia que essa frase é errada? Estou com preguiça de ler a Bíblia. Essa frase é errada. A frase correta é: o diabo não está deixando eu ler a Bíblia. Essa é a frase correta. O diabo, nunca diga: estou tão afastado da Bíblia. Não diga isso não, diga: o diabo está me afastando da Bíblia. Porque é isso que está acontecendo, que é uma guerra espiritual. Tá certo? Não tente vencer os relacionamentos sem Deus, porque nós queremos mudar as pessoas, mudar a esposa, mudar o filho. E gente, se conselho mudasse alguém, todo mundo estava mudado. Se reclamação mudasse alguém, todo mundo já estava mudado, não estava não? Porque o que eu já recebi de reclamação, o que eu já fiz, eu já teria mudado, né, o outro. Mas não é assim, tá certo? Primeiro que é importante essa mensagem de Marcos 9,50, em que ele diz: tende paz uns com os outros, certo? Deus espera, Cristo espera, irmãos, verdadeiramente, que o nosso lar seja um lar de paz. Que tem lares que são verdadeiras trincheiras. Sabe o que é uma trincheira, pessoal? Um de um lado, outro do outro, jogando pedra, certo? Mas veja aí a vontade de Deus. Marcos 9,50 diz assim: bom é o sal, mas se o sal perder o sabor, com que havereis de temperar novamente o sal? Tende sal em vós mesmos, tende paz uns com os outros. Dizem alguns intérpretes, né, que ele está falando aqui da santidade. Tende sal em vós mesmos, ou seja, não vos contamineis. Cuidado para não apodrecer. Tende sal, ou seja, não apodreça, porque o sal preserva da podridão. Então diz: cuide de não apodrecer, certo? Porque na medida que a gente vai se afastando de Deus, gente, é igual a relação entre carne e geladeira. Se a geladeira, um dia desse chegou um pessoal lá no nosso apartamento e assim: vocês têm vaga na geladeira de vocês? E assim: tem. Não, porque a nossa geladeira quebrou ali. Correndo, porque se não guardar, estraga. Então, se você não estiver em Deus, é igual a carne fora da geladeira. Aguenta ali um pouquinho, né? Mas não aguenta 2 dias não, nem um dia. Aí bota sal, né? Aí aguenta, né? Porque o sal preserva do apodrecimento. Então tende paz uns com os outros. E a promessa, irmãos, a promessa de que Deus é realmente que lhe dá paz, para provar isso, está no Salmo. Quem gosta de olhar aí a Escritura, Salmo 144, 4, certo? Quem quiser ministrar também, né, já fica com essa referência. Salmo 144, 4.
Quero mostrar que é Deus quem lhe ajuda nisso, viu? Não são suas reclamações, não. 144, 4. Diz assim. Que é engraçado, né, pessoal? Se você faz uma dieta e cumpre fielmente aquela dieta, e a dieta não dá certo, qual vai ser a sua relação com aquela dieta? Abandono. Você vai abandonar. Não está funcionando. Aí é engraçado, você tem uns procedimentos na vida que não dão certo. Aí você passa a vida toda fazendo a mesma coisa. Como era aquela frase que a gente leu lá no shopping? Louco é quem tenta a mesma coisa, do Einstein. Como é que é, Davi? Louco é quem faz a mesma coisa esperando resultados diferentes. Louco é quem faz a mesma coisa esperando resultados diferentes. Dizem que é do Einstein, não sei se é. Mas ele diz que quem faz as mesmas coisas esperando resultados que não acontecem, tenta, não acontece, insiste naquilo, você não sabe, você não tem juízo não, né? Então, ou seja, se eu vivo reclamando e a pessoa não muda, então reclamação muda alguém? Não muda. Nesse sentido é que a oração muda. A pessoa diz assim: agora eu vou ficar ajoelhado orando. Exatamente, porque a oração toca o coração de Deus, e Deus vai dizer para você o que você tem que fazer e não o que você está fazendo, certo? A oração sempre vai gerar uma direção de Deus, um agir na sua vida. Como eu disse aqui domingo passado, ainda para a nossa consolação, irmãos, tem coisas que Deus vai usar você para abençoar a sua vida, mas Deus fará coisas para abençoar a sua vida sem usar você, certo? Às vezes é uma palavra de alguém para o esposo, para a esposa, que ele nunca se tocou com você, alguém falando sério. Deus fará, tá bom? Então aqui está, Salmo 144, 14, diz assim, não sei se eu acertei aqui, 144, hein? Você falou 4, mas eu não, era 100, só um minuto, não, 144, acho que é o 4, né? Onde diz assim, eu posso ter anotado errado, assim: Ele é quem pacifica as tuas fronteiras, ou os teus termos. Eu devo ter anotado errado, mas depois eu dou para vocês, ou alguém possa depois achar aí para mim. Ele diz que Deus é quem pacifica as nossas fronteiras, certo? Eu anotei errado, mas tem esse salmo. Ele diz que Deus passa. O que são as suas fronteiras? É o outro. Lá em Israel eram os países vizinhos. Hoje é você e a pessoa que vive com você, o filho, a esposa, a filha. Então Deus vai pacificar as fronteiras. Ele pacificará. Ele trará paz ao relacionamento. Então podemos orar: Senhor, está escrito que Tu trarás paz ao meu relacionamento. Então traz paz ao meu relacionamento. É assim que a gente deve orar, simples mesmo. Pacifica, Senhor, as fronteiras desta casa. Eu com meu esposo, eu com os meus filhos, minhas filhas, tá bom? A terceira é: não tente vencer na santificação sem Deus. Gente, a tarefa da santificação, ela é de Deus, certo? Salmo 669, Salmo 66, 9, tem aí. Salmo 66, 9. Salmo 66, 9. Salmo 669. Vamos ver se eu acertei agora, né? Ao que sustenta, convida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés, ou que resvalem os nossos pés. Então, quem é que impede que você caia? Deus. Quando Pedro estava afundando na água, sem fé, olhando para o vento e para a tempestade, o que foi que ele disse para Cristo?
Me ensina a nadar, é? Foi? Joga uma boia, salva-me, certo? O orientador de Lutero, Staupitz, ele dizia assim: Lutero, nas suas angústias, ore sempre assim: Senhor, sou teu, salva-me, que é um salmo também. Eu sou teu, eu pertenço a ti, salva-me. Então, eu estou ensinando uma oração aqui na igreja que é: Senhor, que a tua santidade sustente a minha santidade, certo? Que a tua santidade sustente a minha santidade. Não fique olhando para a impiedade dos outros, tá certo? Não fique olhando. Então, porque veja bem, eu estou aqui todo bonito no shopping, arrumado. Estou falando de mim não, viu, pessoal? Falando de quem é bonito, né? Estou todo arrumado. Aí passo por uma pessoa descabelada. Aí eu vou me descabelar também, porque eu vi um descabelado. Aí o cara está com o jeans rasgado, né? Não olhe à direita aqui, tá? Né? Aí eu vejo o cara com o jeans rasgado, aí eu peço uma tesoura, aí é assim. Quer dizer, eu tenho que imitar o descabelado, né? Tô brincando, viu, Davi? Vocês sabem, né, que jeans rasgado hoje em dia ele é cuidadosamente rasgado, né? Tá certo? Porque ninguém fala, né? Um dia desse eu rasgou a calça minha e eu disse assim: vou usar. Aí eu disse assim: meu filho, não é assim não. Só rasgou e vai usar rasgado. Eu disse: mas não é a moda? Aí ela disse: não. Ali é cuidadosamente rasgado, né? É um rasgado caro, né? Eu não tenho esse negócio não. Tá lá a calça, viu? Pode nem usar, viu? Muito bem, irmãos. Então assim, estão vendo aí, ele é que não consente que resvalem os nossos pés. Então, quem está apoiado na sua própria santidade é como Pedro: Senhor, ainda que todos fujam, eu ficarei contigo, eu morrerei contigo, morrerei por ti. Aí disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí ele diz uma coisa muito bonita: mas eu orei por ti. Eu orei por ti, porque Satanás te procurou para te peneirar como trigo, te sacudir como trigo. Mas eu orei por ti, para que ele fosse salvo disso, né, dessa tentação horrível de se afastar dele, do Senhor. Aí diz: quando você se converter, confirme seus irmãos. Ou seja, quem foi que sustentou a santidade de Pedro? Ele? Não foi ele. Obviamente que tem uma parte sua, como Deus disse para Caim: cumpre a ti dominar o pecado. É verdade, mas essa força para lutar contra o pecado tem que vir da oração também, buscar no Senhor. Mas Caim era amigo de Deus, por acaso? Diga aí se Caim era amigo de Deus. Caim tinha ciúme do irmão, certo? Era dominado pelo pecado do ciúme. Então ele se apartou de Deus. Então ele não encontrou forças, viu? Então disse lá Pedro: salva-me. É isso que temos. Então não tente vencer na santificação sem Deus. Eu falei 3 coisas até agora, estou perto de terminar. 1, não tente vencer nos empreendimentos, não tente vencer nos relacionamentos, não tente vencer na santificação. Pertinho de terminar, não tente vencer na sua saúde sem Deus, certo? Eu estou puxando o tema saúde porque ele é bíblico. Porque ele diz aqui, olha, o Salmo 41:3, hoje só está dando salmo, né? Ele diz assim: o Senhor o sustentará, certo? No leito de enfermidade, tu o restaurarás da sua cama de doença. Se está doente, será levantado da enfermidade. Então, quem levanta o homem da enfermidade? Deus, né? Eu estive doente aí com a Covid, né? Por que eu estou aqui? Deus me trouxe. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui. Que eu soube de pessoas que entraram no hospital. Está aí o médico, amigo da irmã Fátima, Marcelo, médico aqui do Gabriel também. Não vou dizer o nome pela Lei Cássio, né? Entrou com 25% dos pulmões, né? Que é pouco, em termos de gente que entra com 75%, que foi o meu caso, né? Era médico, uma equipe médica, um hospital ao seu dispor, mandou buscar gente de fora,
Passou não sei quantas horas naquele elmo, entra na UTI, sai da UTI, entra na UTI, sai da UTI. Não era idoso, era novo, e faleceu. Ou seja, não estou dizendo que Deus deve ter um plano para essa morte, mas eu estou falando que não são as mãos humanas e só o esforço humano. É preciso que Deus entre na história e Deus faz muita diferença. Então aqui está, é Ele quem renova, Ele quem, Salmo 41:3, não foi? Restaurarás da sua cama de doença, o sustentará no leito, 41:3, o sustentará no leito da enfermidade. Estou doente, o Senhor me sustenta nesse leito, e mais, me restaurará. O Senhor fará, Deus fará. Então não é você que vai vencer a saúde, certo? Jeremias 30:17 diz: restaurarei a tua saúde, sararei as tuas enfermidades. Tá certo? Eu gosto muito dessa passagem aqui do Evangelho, Mateus 8:5-7. Eu acho que com ela resume, certo? Mateus 8, é uma passagem do centurião. Vejam a passagem, o que Jesus diz, pelo menos na minha Bíblia, que é a Almeida Antiga. Eu não sei como, é bem interessante. Mateus 8, 5 e 7, está aqui exatamente, ó. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Estava muito doente, né? Paralítico e atormentado. Uma situação dura, né? O criado do centurião estava paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e lhe darei saúde. Então quem está aí sem saúde, hoje eu orei muito, estava com meus pés assim meio inchados, estava orando, né? Assim, pedindo saúde a Deus. Que a gente vai atrás de medicamento A, medicamento B, não esqueça de pedir a Deus, né, que é médico, é o médico dos médicos, né, que Ele lhe dá uma saída bem inteligente que nunca ninguém deu. Ele leva, ele diz, no Salmo diz: Ele me leva para as águas tranquilas. Me leva para as águas tranquilas. Se for medicamento até barato, será esse medicamento, certo? Porque eu não sei se vocês sabem que tem medicamento caro, né? Certo? E os médicos adoram receitar medicamento caro, né? Então, conferiu aí, irmão Antônio? Eu irei e lhe darei saúde. Quem vai dar saúde ao rapaz lá? O Senhor. Eu lhe darei saúde. Essa passagem é fundamental para os irmãos que intercedem no ministério de cura, que impõem as mãos. Eu lhe darei saúde. Essa passagem é muito bonita. O Senhor dará paz ao teu lar. O Senhor dará sustento ao teu lar. O Senhor pacificará os relacionamentos. O Senhor abençoará os empreendimentos. Eu darei. Estão vendo aí como está escrito? Viu, Rafael? Está ouvindo? Eu darei. Você vai com o Gustavo de carona? Gustavo, tomar a lição, viu? Perguntar se prestou atenção, viu? Umas 2, 3 perguntas. Tá certo? Muito bem. O Gustavo disse que só vai dar carona agora quem responder o conteúdo da pregação no carro, viu? Muito bem. Muito bem. Eu não quero cansar vocês no abre e fecha das escrituras, né? Mas eu vou ler aqui como uma meditação para nós. Deuteronômio 7,15, ele diz: o Senhor desviará de ti toda enfermidade, não colocará sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, mas antes somente sobre os que te perturbam. Ou seja, o Senhor desviará de ti a enfermidade, não colocará sobre ti as doenças dos egípcios. Veja bem, nós adoecemos, é verdade, passamos por tribulações, mas nós temos recebido grandes bênçãos de Deus.
certo? Os que andam no Senhor devem esperar esta bênção do Senhor. Eu irei e te darei saúde. O último, irmãos, não tente ter paz sem Deus. Eu encerro com essa. João 14, 27, ele diz, João 14, 27, ele não disse, eu darei saúde, não disse? Pois ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor, vendo o coração perturbado e o coração cheio de medo, o coração que não sabe viver lá fora no mundo, tem gente que não sabe viver no mundo, tem medo do mundo, tem medo da Enel, tem medo da CAGES, né? Tem medo da prefeitura, tem medo dos impostos, tem medo da Receita Federal, tem medo de tudo, né? Eu às vezes tenho medo também, entendeu? Mas o Senhor, Ele pede a você que você não tenha medo das coisas, não é isso? Não ande, tem medo, tem gente que tem medo de faltar as coisas amanhã, é pecado inclusive, esse medo, não haverá amanhã, não está que haverá, o Senhor estará também amanhã, vivo, né? Aí ele diz, a paz vos dou, quem nos dá a paz, né? Como ele diz, a minha paz, é dele a paz, é a única que serve, certo? É a única que serve. Então, você tem um carro, não é isso? Você tem um carro, aí quebra uma peça do seu carro, adianta botar uma peça de outro carro, que não encaixa ali? Tem que ser daquele carro, daquele fornecedor, não é não? Então assim, a paz que você precisa está com Deus. Por isso que ele diz, eu te darei a minha paz. Essa é a paz que você precisa. E o que é a paz aqui, só nesse versículo? É não deixar o coração andar perturbado, não andar atemorizado, tá certo? Quem quiser ler em casa, o Salmo 29, 11 diz, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. No mais, irmãos, para encerrar, estamos aí com 53 minutos, né? Um sinal de que você está com Deus, certo? E João 15, 5, só para você tomar esse sinal como referência, para você avaliar a qualidade da sua relação com Deus, tá? Ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não tente vencer sem Deus, ou seja, porque sem Ele você nada pode fazer. Aí ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, sem o tronco o galho não dá fruto. Agora eu vou fazer uma reflexão que é a seguinte: se você tem aqui um cajueiro, um tronco de um cajueiro, na ponta tem que dar o quê? Caju, certo? Se na ponta estiver dando um fruto amargo, tem alguma coisa errada. Então o que prova, irmã Rafaela, que eu estou ligado a Deus, é que os meus frutos são os frutos de Deus, que são os frutos do Espírito: alegria, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, se eu estou dando os frutos de Deus, eu estou ligado a Deus. Mas se a minha vida tem dado frutos amargos, eu tenho que me religar a Deus para poder dar os frutos de Deus. Então, sempre que eu estou amargurado, angustiado, sufocado, descrente, afastado, mundanizado, eu estou empreendendo sem Deus. Então, e aí é que está o nosso erro, né? Não tente vencer sem Deus. E aí está aí a palavra: não empreenda sem Deus, não vence o relacionamento sem Deus, não queira vencer a santificação sem Deus, não tente vencer a sua saúde sem Deus, né? Porque você pode achar que basta malhar para ser sarado, né? Quantas pessoas malhadas não morreram agora nessa pandemia,
pessoas que não tinham doenças pré-existentes, nada, e eram atletas e chegaram a morrer, certo? Então também não sou eu que consigo produzir minha saúde. E não tente ter paz sem Deus. E se na sua vida você tem visto frutos amargos, então é bem claro, se o seu fruto não é o mesmo fruto de Deus, você está tentando vencer sem Deus. E aí fica aí a mensagem da palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, que esta palavra, a palavra possa ser usada, Senhor, grandemente por Ti, para abençoar as vidas que receberem essa palavra no coração com fé, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.